E a poesia de hoje, olhos que contam histórias. Com a câmera nas mãos, vê o invisível, captura o tempo sem deixá-lo fugir. Cada frame é um verso sensível, cada corte um jeito de sentir. Olhos que não apenas enxergam, narram, com luz, sombra e movimento. Faz do comum uma cena rara e da emoção o seu maior argumento. Entre lentes, roteiros e planos, tece memórias em silêncios de cor. Transforma segundos humanos em eternidades cheias de amor. No clique sutil, no foco preciso, revela sorrisos que o mundo não vê. É mais do que um ofício, é compromisso com tudo aquilo que merece viver. E mesmo por trás da imagem, quieto, ele vive em cada história que moldou. O videomaker, o poeta discreto, escreve à luz com tudo o que amou. Eu sou Júnior Costa, cerimonialista e hoje apresentador. Oi pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Pé no Altar. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Ela é a Letícia, ela é uma das fundadoras da Monkeys MKT. Ela que grava essas histórias lindas através dessa linha de vocês, registrando os momentos e as emoções das noivinhas. E nós temos a honra, de trazer essa mulher que ela é muito divertida. E ela não faz parte só da história de amor. Ela escreveu capítulos inteiros da história de casamentos no Brasil. Criativa, ousada, humana, ela é a verdadeira storymaker. Alguém que não só fez, mas transformou o fazer. Prepare-se para se emocionar, se inspirar e surpreender com essa conversa. E você já parou para pensar que o vídeo do casamento é a única forma de reviver aquele sim com som, imagem, cores, movimento e emoção? Hoje a gente vai conversar com quem faz isso. Então, e de um jeito único, um artista de emoções. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Vamos lá, me diz para mim um pouco de como começou a sua paixão pelo Storymaker. Então, daí a gente vai contar um pouquinho do início da Monkeys. A gente começou com uma agência de social media, então a gente fazia gerenciamento de redes sociais. E com isso, a gente viu a necessidade de criação de conteúdo em vídeo e em fotografia. E pela nossa vivência já também no ramo de eventos, pensamos, por que não fazer conteúdo para fornecedores de tudo o que está acontecendo nos casamentos, que era uma coisa que a gente amava fazer, que era casamentos. E com essa necessidade, a gente descobriu o Storymaker, que é uma profissão muito nova, mas que vem ganhando espaço no mundo todo. E com essa necessidade dos fornecedores, que a gente foi fazendo a criação de vídeo para os fornecedores, os noivos também acabaram visualizando também esse tipo de material rápido. Um cartão de visita também, para os Isso. clientes. Então, por ser um material rápido, a gente já faz a captação, edita e já posta na hora no Instagram dos noivos. Eles gostaram muito desse tipo de conteúdo e acabou que o Storymaker na Monkeys chegou para ficar. Que bacana. E você fala, a profissão Storymaker é realmente considerada uma profissão? Atualmente, sim. Eu posso dizer que eu mudei de vida com o Storymaker. Então, é uma profissão que muita gente ainda não entende, mas que chegou para ficar. E que o nosso conteúdo, por ser esse conteúdo rápido, e hoje em dia muita gente quer esse conteúdo rápido, com qualidade, Porque às vezes as pessoas ficam, é um conteúdo feito com o celular, mas a qualidade que a gente entrega é muito boa. A gente faz esse tipo de conteúdo realmente... Uma emoção além da tela, Isso, exatamente. Então, me diz mais, quem é você sem um crachá de videomaker? Ai, sou mãe de pet, leitora. Ai, que delícia. E é isso, noiva. Então, conta pra gente, como é que tá sendo essa experiência agora, você como noiva,
E você que já fez tanta cobertura aí de casamento, e você, como é que tá vivendo essa emoção aí dos bastidores? É totalmente diferente. Assim, é uma experiência totalmente nova, porque muita gente diz, ela é fornecedora, ela sabe como vai ser. Gente, não sei de nada. Imagino. É um mundo totalmente novo. O Júlio, como cerimonialista, sabe como é. Então, assim, realmente está sendo uma vivência totalmente diferente, mesmo acompanhando o bastidor. Olha, gente, ela já rodou esse mundão inteiro, sabe? Então, assim, ela é uma mulher muito vivida, ela tem um conhecimento muito vasto e eu agradeço muito pelo seu tempo de estar aqui comigo e a gente vai contar muitas historinhas aqui, perrengue chique de videomaker nesse Brasil. Mas de onde vem a sua paixão em contar histórias com imagens? Eu acho que cada noiva, cada casal é uma experiência única. E, assim, a gente quando trabalha, né, com filmagem, fotografia, pode ser qualquer tipo de evento. Pode ser um corporativo, um 15 anos, um casamento. Mas a minha paixão é casamentos. Eu realmente acho incrível você sentar com os noivos, eles contarem a história deles para você, ter esse tempinho, sabe? E você sentir uma conexão com eles e depois viver esse sonho. Porque o casamento é algo muito difícil de fazer. É difícil financeiramente, é difícil assim você ter a sua família toda reunida, seus amigos, e é um momento realmente único. Então, você tá lá, viver essa emoção com seus noivos é realmente incrível. Eu sou uma pessoa assim que todo mundo que me vê já diz, eita, ela vai chorar. Eu Sempre imagino. tô chorando nos Você matou meu furo jornalístico, eu já ia perguntar. Você já se emocionou em algum casamento filmando? Praticamente todo. Mas, Que gente, do delícia. mesmo jeito que eu sorrio muito, eu choro muito. Ai, que delícia. Imagina no dia do casamento em si, né? No seu momento. A maquiagem tem que ser à prova d'água, com certeza. Ai, que delícia. Ó, quando você entendeu que filmar casamentos era mais do que apenas gravar um dia como outro qualquer? É porque você mexe muito com a emoção, né? É um momento único, né? Sim. Não tem volta, né? Por mais que você faça uma renovação de votos depois, nunca vai ser igual ao primeiro. Isso é verdade. Então, realmente, é um momento único, ímpar, na vida de cada casal, de forma diferente. Que delícia. Mas então, qual é o seu porquê? O que te move a continuar nesse mercado e que tão exigente hoje em dia? Principalmente em redes sociais, né? Que a gente vê que hoje em dia essa garotada aí é um público mais ferrenho, né? Assim, eu, Letícia, com certeza, o que me move a trabalhar hoje com story make, fotografia em geral, é realmente o amor. Sendo bem clichê, eu realmente amo o que eu faço. Eu já passei por várias profissões, já fui DJ, produtora de eventos, trabalhei com panfletagem. Então, assim, eu estou hoje no story make por paixão. Eu amo e também em relação financeiramente é algo que realmente dá um fruto muito legal pelo que você faz. Sopraram nos meus ouvidos um tempo atrás que você foi quem deu um empurrãozinho no seu noivo para dar o pontapé inicial. Isso é verdade ou é mito? Verdade. A gente trabalhava com panfletagem, recepção de eventos. Então, quem trabalha no ramo, né, de promotor, sabe que a gente não ganha tão bem. E eu sempre tive uma coisa dentro de mim que eu dizia, eu não quero trabalhar para ninguém. Eu quero ser a minha própria empresa. Eu quero ser minha própria empresa. Então, eu simplesmente peguei os cartões de crédito, comprei os equipamentos e parei de trabalhar. Eu fiquei 3 meses, eu realmente parei de trabalhar para poder focar no story make. Então, comprei equipamento, estudei, pedi a oportunidade, né, de começar a trabalhar, porque se não fossem as pessoas que ajudaram a gente no início, por exemplo, o DJ John, a Judas Sky Drinks, a Beck do Chez Marie, né, se não fosse eles, a Monkeys também não existiria, porque foi eles que deram a oportunidade da gente meter a cara nos eventos e aprender. Que bacana, a gente honra, né, os amigos que ajudaram a gente, né? Com certeza. Mas me fala, qual foi o casamento mais desafiador que você já filmou e o que você aprendeu com ele? Eu acho que, assim, o mais desafiador foi o primeiro casamento, que a gente fez tudo.
A gente trabalhou com story make, fotografia, filmmake e drone, né? Que foi o da Thay e do Tonico. Foi o nosso primeiro. Então, assim, até hoje, quando a gente encontra eles na rua, eu agradeço muito. Porque Marcante, né? eles não conheciam o nosso trabalho, assim. A gente não tinha portfólio. E eles confiaram, acreditaram na gente e o trabalho ficou maravilhoso. Mas gente, esse é o poder de vocês poderem confiar no fornecedor, dar uma oportunidade àquela empresa que está começando agora, que tem qualidade, que tem know-how. Então, a gente sempre tem que dar uma oportunidade a quem realmente está no começo e que tem potencial para crescer. E você já teve um momento que você pensou, eu nunca vou esquecer essa cena? Qual foi? Nunca vou esquecer essa cena. Eu acho que teve um casamento que marcou muito a gente, com muito conteúdo bom. É um casal maravilhoso, que foi a Mário Manuel. A gente fez making off, cerimônia e recepção deles. E foi incrível. E nesse casamento a gente acabou conhecendo também duas amigas que são fotógrafas. E que depois a gente acabou casando essas duas amigas. E essas duas amigas vai casar a gente. Eita, que delícia! Então, assim, foi um casamento com uma energia maravilhosa, todos os fornecedores muito atenciosos. Isso é E bacana. eu acho que isso marcou bastante. Isso é muito importante. Quando a sintonia de todas as empresas bate com a gente, que está ali, todo mundo na mesma direção, focado em também fazer o casamento acontecer, mas que você também tem aquela sintonia bacana, porque eu acredito e eu sinto também que não é interessante quando a gente tem um fornecedor que a gente não vai, eu não gosto muito dessa pessoa, não me dou bem com ele, mas estou aqui pelo profissionalismo. Então eu acho que a sintonia da energia daquele casamento, ele tende a fluir melhor. E assim, muitas pessoas já me relatam que a energia das pessoas em si, dali que está em prol daquele evento, não só o evento, aquele momento mágico que é o casamento, influencia bastante, né? Nessa disputa ali de fazer acontecer, de tornar aquele momento mágico, inesquecível, passar aquela sintonia bacana. Mas eu queria saber também, na sua visão, o que faz um vídeo de casamento ser inesquecível? São os pequenos detalhes, né? Por exemplo, teve uma noiva que a gente, quando vai fazer o briefing, né? Aí ela chegou pra mim, Lê, as geleias que vão ser de lembrancinhas, foi minha avó que fez, do cajueiro da fazenda do meu avô. Que lindo! Então, assim, um detalhezinho que ninguém imagina, mas que faz a diferença. Por exemplo, no da Mari, né, que eu citei agora, o bordado do vestido dela também foi feito pela avó dela. Então, assim, eu acho que é você captar a emoção, é você ter o olhar de pegar aquela cena. A criança que passa brincando, alguma pessoa chorando, né? Que realmente você captar esse momento, algum toque. Então é isso que traz o vídeo ser especial, é a emoção, né? Isso é verdade. E eu vi que muitos dos seus vídeos, eles se tornaram os reels que viralizaram, né? Então aquela cena toda projetada, aquela coisa toda montada, né? Então, inclusive desse casamento de duas amigas suas, e que foi aquela coisa muito especial, tudo muito bem projetado e assim, realmente marcou, né? Mas me fala, como foi a sua experiência de fazer eventos fora do Brasil? Foi assim, surreal. A gente acabou viajando o mundo inteiro, né, com a Érica, que é uma cerimonialista, e a experiência que a gente teve foi marcante por entregar tudo em tempo real. Então, a gente foi com blogueiros, né, então a gente fazia a captação, editava, já postava na hora, isso tanto com o StoryMake, que é a captação em vídeo com o iPhone, quanto a fotografia com câmera, drone, e você tá com outras culturas. Teve um momento até que a gente estava na Grécia, né? Fomos para Mykonos, uma ilha, e lá acabou contratando um fotógrafo de lá para fazer umas fotos específicas com aqueles vestidos longos. E nesse dia eu fiz material, né? Para a blogueira que estava fazendo as fotos, e o fotógrafo lá, a gente falando inglês, foi um grande desafio. E ele, nossa, que trabalho legal, não conhecia esse tipo de trabalho de story make. A gente
trocou figurinhas e até hoje a gente recebe orçamento para ir para Mykonos para fazer esse tipo de gravação. Então, eu acho que a experiência que eu tive e que as pessoas tiveram que estavam com a gente realmente é algo que não dá para voltar atrás. É algo que a gente vai levando para a vida e para todos os eventos também. Com certeza. Então, assim, não só a experiência de estar ali, o network, né? O reconhecimento de um trabalho muito bom e é uma experiência que você guarda pro resto da vida, né? E falando em guardar, como você lida com o peso de saber que aquele vídeo vai ser assistido daqui a 10, 20 ou 40 anos? O que passa assim na sua cabeça? Eu tiro pelos meus. Eu acho que todo mundo, né, guarda alguma recordação. Eu mesmo deixo tudo nos destaques, inclusive as viagens, tudo. Somos dois. Eu me pego olhando e digo, meu Deus, que incrível estar vivendo isso novamente. Então eu acho que o peso do vídeo é exatamente esse. É você, depois que passar 2 anos, 3 anos, 10 anos, você conseguir assistir e dizer, nossa, eu vivi aquele momento. E você ter aquilo guardado para reviver e até lembrar de pequenos detalhes é muito especial. Isso é verdade. Então, é sentimento, até vocês viajaram, né? Então, como é que é essa vida? A gente até falou sobre atrás, sem o crachá, né, do Storymake. Como é que é a sua vida pessoal? Ou seja, você registra tudo dos seus momentos de viagem? Como é que você faz ali para conciliar entre o que você gosta, né, e o seu momento ali, íntimo ali, seu noivo e tal? Gente, eu sou totalmente off. Eu passo o dia lendo com meus gatos, assim, se eu tô de férias, eu sou totalmente off. Mas quando eu tô viajando ou fazendo algum momento especial, tô com a minha família, a gente sempre tenta gravar um pouquinho, tirar fotos, porque é isso que a gente leva de recordações mesmo. Eu acho ótimo reviver momentos, mas a Letícia, assim, em casa, tranquila, sem trabalhos, é realmente no off. Você já chorou editando um vídeo? Já. A gente, quando faz alguma captação, assim, que principalmente momentos de votos, né? Momentos de agradecimentos, alguma cena que a gente sabe também, os bastidores, por trás das câmeras, realmente é emocionante. São momentos marcantes, né? Principalmente os votos daqueles casais, sim, porque remete à história deles dois, né? O que se passaram. Eu acredito que todo um casamento, nada é perfeito, né? Então, todo o casamento e o processo de organização, de noivas em si, um turbilhão de emoções para que você viva ali aquele momento. Então, a escolha do lugar, a escolha do vestido, do fornecedor. Então, por mais que você tenha uma assessoria tão boa quanto, aquela ansiedade, aquela preocupação nunca deixa de bater, né, Letícia? É um grande processo, né? Então, um grande processo do casamento, um grande processo até você chegar lá também, né? Então, realmente é difícil. Eu faço ideia. E como é a sua visão em colocar a trilha sonora perfeita naquele vídeo? Como você sente que aquele vídeo cabe aquela trilha sonora? Então, no Storymake, a gente costuma colocar algo que seja da história dos noivos. Então, eu sempre sento com os noivos antes, a gente faz o briefing deles e eu peço sugestões de músicas que fazem sentido na história deles. Bacana. Então, por exemplo, cerimônia. Vamos lá, me passe algumas músicas que sejam lentas, né, que falem um pouco da história de vocês. Aí eles me mandam algumas opções, assim a gente vai analisando, olhando e vai encaixando. Porque eu acho que o Storymake, ele é um bastidor, né? Ele não é um trabalho de filmmaker, é diferente. O filmmaker, né, ele, além de trabalhar com a câmera, ele entrega um trabalho artístico, cinematográfico. O Storymake, ele é uma coisa mais rápida, bem editada, mas que seja mais um bastidor. Então, eu acho legal os noivos, quando estarem assistindo os stories posteriormente, quando eles olharem, nossa, a nossa música. Então, bacana. Eu acho interessante sempre, né, sentar com os noivos antes, analisar a história deles e fazer todo o brief corretinho, do jeitinho que eles gostam. O que muita gente pergunta e as pessoas estão em dúvida, o que é o storytelling? O storytelling é uma história. Então, por exemplo, quando a gente chega no casamento, que é a primeira coisa que a gente vê? Decoração.
Então, a gente faz a decoração, após a decoração, cortejo, então, entrada do noivo, entrada da noiva. Assim, a gente dá seguimento, né, a toda a cerimônia. Finaliza a cerimônia, aí a gente vai para as fotos protocoladas. Fotos protocoladas, aí vai a valsa, DJ. Então, isso é uma historinha. A gente vai realmente contando a historinha de tudo que vai acontecendo. Parte Que por parte. bacana. E na sua visão, o que faz um vídeo de casamento ser inesquecível? Eu acredito que é a emoção mesmo, né? É você pegar os detalhes. Eu acho muito importante também o momento que os noivos param para fazer as fotos protocoladas, a gente pegar esses noivos e fazer a historinha deles ali também. A troca de carinho, aquele contato, né? É importante e dá todo um desfecho legal pra gente no vídeo também. Ou seja, mostrando a originalidade ali, sem muita edição, assim, muita coisa montada, muita coisa projetada, é tudo o mais original possível, né? Isso. Mostrando a realidade. A gente evita realmente fazer algo montado. Por exemplo, os fotógrafos, eles fazem a parte protocolada. Então, tá na mesa do bolo, tá assim, abrindo e tal. A gente não, a gente quer que os noivos se divirtam. Por exemplo, no making off, eu boto uma música que a noiva gosta, digo, quero você dançando agora. Então se joga, bota o buquê pra cima, eu quero você realmente solta, não fica presa a isso. Extravasar, quebrar o gelo, né? Isso. Porque ela ali tá tão nervosa, uma pilha de emoções, né? Então é realmente eles serem eles mesmos. Ai, que bacana isso. E me diz, o seu processo criativo de contar uma história única, com elementos que se repetem em todo o casamento, ou seja, como que você faz para fazer algo diferente, sendo que o casamento é sempre a troca de alianças, o beijo, ou jogar o buquê. Como você faz para fazer algo diferente ali, sendo que um casamento é tudo igual? Eu acho que cada casamento é único. Assim, não vai ter um noivo igual ao outro noivo, nunca, nunca. A gente já fez, eu acredito que mais de 90 casamentos. Nossa! Então, assim, eu posso dizer que nunca é igual. Por mais que tenha a troca da aliança, até na igreja mesmo, que o padre ou o pastor segue uma ordem realmente certinha. Às vezes essa ordem muda. Então, os noivos, tem noivo que é mais quietinho, mais fechado, já tem noivo que é mais extrovertido, tranquilo, né? Tem noivo que se olha, tem noivo que entra nervosa. Então, assim, cada casal é cada casal e cada história é contada da forminha deles. Isso é muito bom. Mas me fala, conta pra gente o que você diria pra alguém que acha que o vídeo é só um extra. Tá totalmente errado. Olha, quando você vai fazer um casamento, uma das coisas que realmente são os pilares, fotografia e filmagem. Porque por mais que você não tenha condições de contratar um filmmaker, eu acho que você deveria contratar um storymaker. Eu digo assim, por credibilidade, por ter tudo na empresa, né? Hoje em dia a gente trabalha com tudo. Então, às vezes as pessoas não têm condições de contratar um filmmaker realmente. Eu digo, não contrata um storymaker porque você pelo menos vai ter aquilo em vídeo. A foto é incrível, é realmente algo que você vai guardar, vai fazer o seu álbum, você vai deixar guardado, colocar na parede, mas você não vai ter o movimento. Por mais que a foto tenha emoção, não tem a emoção do vídeo. Com certeza. Porque o vídeo é o que está acontecendo lá. Então, eu acho realmente muito necessário você ter em vídeo também todas as recordações. Você acaba gastando tanto no casamento, para no final o que resta é a fotografia e a filmagem, que é o que fica para sempre. Mas me fala, recentemente, eu não sei se você ficou sabendo, vários cerimoniais falaram nas redes sociais uma problemáticazinha falando sobre storymakers, que os storymakers acabam poluindo os casamentos, que chegam sem avisar, entram na frente do fotógrafo e gerou aquela polêmicazinha na internet. O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que essa polêmica criou por falta de comunicação. Porque assim, minha gente, a gente trabalha já há mais de 3 anos em eventos, com fornecedores, com noivas. Então, assim, é chegar, se apresentar. Oi, por exemplo, oi Júnior, tô aqui, tô fazendo pro fornecedor do buffet. Vou ficar aqui no meu cantinho, vou filmar o buffet. Então, assim, o problema realmente que tá acontecendo, né? O Storymaker chegando ao sul, agora,
é que, por exemplo, tem um casamento de algum famoso. Todo mundo vai querer filmar aquele casamento. Então, acaba indo muito do story maker e querem filmar tudo. Mas não, acredito que quando você está fazendo para um fornecedor, você vai focar naquele fornecedor. Entendi. E não fazer o casamento inteiro. E quando o story maker está pelos noivos, eles têm total direito de fazer qualquer coisa com o fotógrafo, com o filmmaker que vai estar lá. Mas tudo é comunicação. É você chegar no evento com o fotógrafo, dizer: oi, tudo bom? Sou storymaker da noiva, vou precisar fazer alguns takes também, qualquer coisa vai me sinalizando. No momento do beijo, você vai ficar na frente ou atrás? Pronto. Eu acho que tudo é conversa. A gente, quando vai fazer diálogo é importante, sim, né? Quando a gente vai fazer algum casamento, eu já chego uma semana antes e já falo com o fotógrafo que vai estar no evento, o filmmaker que vai estar no evento. Já digo: a Monkeys vai estar lá, com vocês nesse casamento, tal e tal. Qualquer coisa a gente está à disposição. Aí, por exemplo, se for fazer making off, vou estar no making off, que hora vocês vão chegar? Porque a gente já chega todo mundo junto, já começa todo mundo junto. Então, assim, é tudo alinhar, tudo conversa. Isso é bacana. Mas me fala, muitos até comentam em que poderiam unificar um único storymaker para fazer todos os fornecedores. Você acha que isso é funcional? Não dá tempo. Porque assim, o storymaker, ele faz a captação e edita e posta na hora. Se ele for fazer de todo mundo, ele não vai conseguir fazer essa entrega em tempo real. E também não vai sair perfeito. Porque, por exemplo, às vezes eu estou fazendo para o buffet, vamos supor. Então, se eu estou para o buffet, começou a festa. O que é que vai acontecer? O buffet já vai começar a servir entradinha, E os noivos? Os noivos podem estar na mesa do bolo. Ou eu pego o buffet servindo, ou eu vou para os noivos. Então, eu acredito que cada fornecedor pode ter, sim, um storymaker. Por exemplo, se a gente fosse fazer um casamento inteiro e colocar alguns storymakers para fazer fornecedores, eu colocaria uns 2 ou 3 para ficar com os fornecedores, enquanto eu e Gilberto ficaria com os noivos. Então, 5 storymakers em um evento para cobrir tudo. Mas aí, dessa forma, a gente conseguiria ter uma entrega de qualidade. Mas uma pessoa para fazer tudo não dá. Eu imagino. E falando de Gilberto, conta pra mim como é a experiência de vocês dois trabalharem juntos nos eventos, como é a comunicação, você já se comunica ali pelo olhar, você já tem aquele toque, olha aquele lado ali, a gente vai fazer, você vai para aquilo ali, eu vou para aquele aqui. Eu sei que a gente não pode falar muito numa cerimônia, que geralmente a comunicação é mais... como é que funciona pra você? Então, eu e Gil, a gente já se conheceu trabalhando juntas. Então, a gente já tem essa comunicação bem certinha. Mas em relação a casamento, a gente sempre deixa um de principal. Então, cerimônia, eu sou a principal e ele fica de segundo. Então, enquanto eu tô lá no altar, ele tá pegando a noiva no carro. Então, é algo que a gente já deixa bem escrito no roteiro. Até quando, exatamente até quando a gente coloca os freela, né? Porque a gente tem uma equipe, temos mais de 30 pessoas que trabalham com a gente. Que bacana. Então, essas pessoas também têm que estar bem alinhadas com a gente. Então, a gente tem um roteirozinho onde a gente segue. Pessoa principal vai captar isso, isso e isso. Pessoa secundária capta isso, isso e isso. Então, é algo que a gente já deixou bem certinho. É um projeto bem arquitetado, né, Letícia? Mas me fala, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a videomaker que estava começando, qual seria? Não desista. Vai ser difícil. Você vai passar um cartão no outro, você vai ficar cheio de dívidas durante o ano. Ninguém vai saber o que está acontecendo no off. Você vai chorar muito, mas não desista. Qualquer pessoa que chega para mim, eu queria abrir uma empresa, mas eu tô com medo. Medo você vai ter sempre. O que você tem que ter é coragem. Coragem para botar o pé e ir. Eu imagino, né? Impulsionar, bota o pé direito, depois o pé esquerdo e não desistir sem olhar para trás. E o que o seu trabalho te ensinou sobre o amor? O amor é tudo. Ai, gente, eu sou super suspeita pra falar. Conte-me tudo. Eu realmente acho que sem amor você não faz nada. Porque se você for trabalhar com algo que você não gosta, uma hora vai ficar cansativo, vai pesar muito e você vai acabar desistindo. E quando você faz algo que você ama, por mais que seja cansativo, no final vale a pena. Às vezes a gente fica 8, 10 horas em um evento. É cansativo. Imagino. Mas
vale muito, muito a pena cada segundo, principalmente quando a gente vê o resultado. As pessoas chegam e falam, nossa, que incrível, vocês fizeram isso tão rápido. Assim, não tem como falar, né, sobre isso, é realmente gratificante. Me diz uma coisa, o código de vestimenta de vocês importa no casamento? Sim, com certeza. É algo que a gente fala até muito com a nossa equipe. Você tem que estar a par do casamento. Você não vai chegar num casamento de bermuda, sandália ou de qualquer jeito. Com certeza. Todas as pessoas estão lá de social. Então, por exemplo, as meninas, a gente sempre pede para ir com vestido longo, cores neutras, né? Os homens, calça social, camisa social. Quem tiver o seu terno, vá de terno. Bacana. Até porque os fotógrafos, eles vão arrumados. Exatamente. Porque o Storymaker não vai. Exatamente. Você tem que estar alinhado com o evento que você está participando. Então, se você pudesse entregar um vídeo para o mundo inteiro assistir, qual história você contaria? Nossa. Gente, realmente isso me pegou. Vídeo. Eu acho que qualquer história de amor, ela tem a sua forma única de ser contada. Então, todos os vídeos que a gente entrega, né, o mundo tá sempre vendo. Então, eu acho que cada um tem a sua forma, é você contar cada história do jeitinho dela mesmo. Tem mais específica. Eu imagino, com certeza. E o que você quer que os casais sintam ao assistir seus filmes daqui a 20 anos? Reviver o momento e eles conseguirem sentir a emoção que eles sentiram no dia. Porque às vezes eles estão tão nervosos que não conseguem nem aproveitar tanto, né? Mas quando eles revêem, teve até uma noiva que chegou pra mim a gente fez o casamento no sábado e no domingo ela, Lê, na hora do almoço eu chamei toda a minha família e a gente assistiu o vídeo completo que a gente entregou, além do Storymaker, né, a gente entrega um vídeo de até 20 minutos para os noivos com tudo, editado. Aí ela disse, todo mundo ficou assistindo e, nossa, que incrível. Então eu acho que é essa emoção que a gente quer passar para eles. Eu sei bem como é que é isso. Mas nos conta também, além dessas situações que acaba acontecendo, uma situação inusitada, um perrengue chique que você possa contar pra gente. Nossa, perrengue. Não lembro, tu lembra de um perrengue? Não lembro. Sério, eu não lembro de perrengue. É porque a gente sempre vai muito alinhado. Óbvio que evento é eventualidade, né? Claro. Mas a gente algum sempre, momento que se tornou algo assim diferente do que o padrão, do que o comum, alguma cena que te chamou a atenção fora ali do seu ambiente de trabalho? Não recordo agora. Não lembro mesmo. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a sua história e do Gilberto, se você me permite. Como é que começou a história de vocês? A gente trabalhava como DJs. Aí um amigo, eu tava tocando em uma festa, e esse amigo, vamos comigo, você vai encontrar uma pessoa na outra festa. Eu sem querer ir, já tinha tocado, né? Queria ir pra casa já. Aí fui, cheguei lá, aí ele, fiquem. Aí eu e o Gilberto olhamos uma pra cara do outro. Como assim? Aí acabou que a gente ficou conversando. E depois esse amigo voltou e juntou a cabeça da gente. Ai, a gente ficou e ficamos até hoje. Eita, que bacana. Desafiador, né? Foi e do como nada. Você sentiu ali naquele primeiro momento que era o cara certo pra você? Eu acho que foi, não naquele primeiro momento, mas tudo da gente foi muito... Tinha que ser, sabe? A gente com 2 semanas assim ficando, não tava nem namorando. Aí eu chamei ele pra ir pro carnaval com a minha família. Aí lá no carnaval minha avó, olha, peça logo ela namoro. Para de enrolar. Aí ele pediu. Aí ficamos. Que corajoso, hein? Foi. Então assim, tudo da gente foi muito assim. Aí com o tempo a gente começou a trabalhar, a gente abriu a produtora de festas. Aí foi meio que encaminhando, né? E acabou que a gente aconteceu. Eu faço ideia.
E além dessas viagens que você falou para Mykonos, qual outros lugares que você chegou a visitar? Fora do Brasil, né? A trabalho, a gente fez Chile, Argentina, Paraguai, Grécia, Dubai foi assim, surreal a experiência. Dentro aqui do Brasil, né? Alagoas inteiro, a gente já fez Recife, Fernando de Noronha, Balneário, São Paulo, interior de São Paulo também. Rio de Janeiro. O passaporte dela deve ter todo carimbado, hein, gente? Ai, que inveja branca. Graças a Deus, assim, a Monkeys me fez realizar muitos sonhos. A empresa de vocês cresceu que nem um foguete, né? Foi. Graças a Deus. Mas então, você fala que a gente comentou até um pouco antes sobre esse momento de ser noiva, que você está passando tudo isso. Você se imagina ali naquele momento de noiva? Como é que você se põe assim, às vezes você pega pensando, e aí, como é que vai ser eu no altar? Eu acho que minha ficha só vai cair quando eu chegar lá. Eu acho que eu vou chorar muito, isso é certeza, mas realmente é totalmente diferente. Totalmente diferente. Às vezes eu fico, eita, tem que resolver coisa do casamento, tem que resolver coisa da Monkeys. E às vezes eu fico meio doidinha. Imagino. Mas eu acho que a ficha vai cair mesmo. Acho que quando vestir o vestido, né? Começar as provas, tá um pouco no início ainda. Mas eu acho que quando começar as provas do vestido, aí vai realmente cair na ficha. E o que você espera da Monkeys daqui pra frente? O que você imagina do seu legado? Eu quero que a empresa cresça muito mais. Ela começou com Story Maker. Hoje em dia a gente já trabalha com fotografia, né, filmmaker, drone. A nossa fotografia agora, né, a partir do próximo mês, também vai se estender para casamentos, porque a gente só fazia 15 anos de aniversários. Então a gente está com uma equipe agora com mais 4 fotógrafos. A empresa só está crescendo, graças a Deus. E é isso, crescer bem muito. Que bacana, gente. Pois é, gente, o papo é longo, é tanta coisa. E eu quero agradecer a Letícia por estar aqui representando essa empresa grande. Um abraço para o Gilberto também. E assim, eu desejo tudo de bom a você. Eu agradeço muito pelo seu tempo, ter topado gravar aqui com a gente. Tá? A Letícia e a Monkeys é uma parceira da gente. É uma empresa que faz parte do nosso podcast. E eu tenho muito a agradecer a esses parceiros e também amigos do coração. Tá, Letícia? Gratidão. Muito obrigado, muito prazer, tá? Por tudo. Tchau, gente!